Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus. No programa de hoje você vai conhecer o projeto de combate e prevenção à sífilis criado na UFRN, com atividades que são aplicadas em todo o Brasil. A equipe universitária premiada na competição de Hackathon, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação. E uma entrevista sobre o aumento do auxílio creche para os universitários que necessitam do suporte financeiro. Tudo isso agora no Por Dentro do Campus. Alunos da pós-graduação em Sistemas de Computação e do Instituto Metrópole Digital participaram e ganharam da última competição de Hackathon promovida pelo Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que aconteceu aqui em Natal e teve como foco principal a sustentabilidade. Jorge e Alisson são 2 dos 5 alunos que formam a equipe vencedora da competição. Eles desenvolveram um sistema chamado de IoChick, que controla criações de aves, levando em conta cuidados como temperatura, luminosidade, disponibilidade de água e comida. Pensando nessa problemática, nos fatores que levam os pintinhos a morrer, a gente pensou nos tipos de sensores que a gente poderia utilizar para automatizar essa tarefa. Então, a gente utilizou, por exemplo, alguns sensores do tipo DHT11, eles medem temperatura e umidade, então esses sensores ficam o tempo todo medindo a temperatura e a umidade do ambiente para que a gente possa deixar eles nos níveis adequados. A premiação aconteceu no 38º Congresso de Sociedade Brasileira de Computação, que foi realizado em Natal, que teve como tema central sustentabilidade e computação. Esse evento é considerado um dos maiores da América Latina. Alisson conta que o projeto foi elaborado em apenas 2 dias. A gente teve 2 dias para desenvolver a solução, configurar todos os sensores, os atuadores, desenvolver a aplicação web onde o produtor poderia acompanhar isso. Então foram 2 dias bastante corridos, onde nós tivemos todo um processo manual de fabricação do nosso protótipo, como se fosse simulando um viveiro de aves de pequeno porte. O trabalho vencedor foi orientado pela professora Thaís. É gratificante por diversos aspectos, Primeiro, esse é um evento nacional, tem uma visibilidade muito grande no país inteiro. Então, mostra-se que aqui a gente tem equipes competentes, desenvolvendo trabalhos em diversas áreas, competitivas, Então, foi realmente uma coisa que deu uma grande visibilidade à universidade e à competência, da equipe. A UFRN, através do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, desenvolve um projeto de combate e prevenção à sífilis. A ideia e tudo que é desenvolvido aqui é aplicado em todo o Brasil. Diante de números que mostram o aumento de casos de sífilis no Brasil, o Ministério da Saúde iniciou o projeto Integração Inteligente Aplicada ao fortalecimento da rede de resposta rápida da sífilis. Aqui no Rio Grande do Norte, o projeto está sendo colocado em prática em parceria com a UFRN. Ele foi deflagrado como projeto de cooperação técnica entre a UFRN e o Ministério da Saúde, mais ou menos em outubro do ano passado, de 2017, após a aprovação da política no âmbito do SUS. Então, foi decretada a epidemia de sífilis no Brasil, no ano passado, e a partir daí o Ministério da Saúde envidou esforços para conseguir recursos e trabalhar a implementação de uma estratégia que pudesse ser mais eficiente diante da epidemia que o Brasil estava vivendo. E a UFRN é a principal parceira desse projeto. A sífilis é uma doença transmitida pelo contato sexual sem uso de preservativos. Ela também pode ser passada da mãe para o filho durante a gestação. É uma doença que ela tem várias fases de evolução. A gente tem a sífilis primária, que é quando aparecem as lesões, geralmente em região genital, que a sífilis se manifesta nessa fase por uma lesão única, indolor, e que, se não for tratada, ela vai desaparecer espontaneamente em cerca de 1 a 2 semanas. Então, muitas vezes o paciente tem a lesão, mas como ela não dói, não incomoda, desaparece sozinha, não vai procurar atendimento. E aí, se a sífilis não for tratada, ela pode evoluir para as fases mais avançadas da doença, como a sífilis secundária, quando a gente tem lesões disseminadas por toda a pele e em outros órgãos, inclusive a gente pode ter meningite associada à sífilis. E aí a gente pode evoluir em 10, 15 anos para estágios ainda mais graves da sífilis, que são a sífilis terciária, onde a gente tem lesões cardíacas, lesões de sistema nervoso central e que a doença pode ficar realmente incapacitante.
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, em 2017, no Rio Grande do Norte, foram diagnosticados 1.476 casos de sífilis adquiridas. No ano anterior, o número foi de 837 casos. O projeto, que é de âmbito nacional, pretende trabalhar em pesquisas e métodos para prevenção e controle no tratamento da doença. A universidade está cooperando com o Ministério da Saúde para que possamos ter uma reversão da epidemia de sífilis, né, e melhorar o controle da doença e alcançar a erradicação da sífilis congênita. A estratégia que o Ministério tem adotado é esse trabalho de apoiadores junto aos municípios para que eles possam melhorar a resposta rápida à sífilis, tanto melhorando a vigilância, melhorando o tratamento, consequentemente o diagnóstico antes do tratamento, né? E tomando medidas realmente que venham a intensificar a vigilância e controlar a propagação da doença com o tratamento e a busca das pessoas que têm contato com os doentes. A falta de discussão sobre as doenças sexualmente transmissíveis nas escolas e na mídia dificultam o acesso à informação. Quanto menos informação a população tem disponível sobre as doenças, maior vai ser a dificuldade em prevenir elas. Então, se esse assunto fosse mais abordado nas escolas e até na mídia, com certeza a gente poderia evitar pelo menos uma parte do número de casos, né, através de prevenção, uso de preservativo, as medidas que a gente sabe que são efetivas aí para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. O auxílio creche, concedido aos universitários que eventualmente precisam desse apoio financeiro, teve um reajuste no final do último semestre. E para falar sobre isso, a gente conversa hoje com Paulo Jales, que é coordenador de Administração e de Finanças do DCE. Ele vai explicar para a gente como foi esse processo e como foi essa nova conquista para os estudantes aqui da UFRN. Olá, Paulo, seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Para começar, eu queria que você falasse para a gente como é que se deu essas articulações para que fosse possível esse reajuste. Bom, então, Rubem, no mês de março aconteceu um fato assim um tanto quanto desagradável, quando o professor Alípio, né, expulsou de sala de aula a aluna Valesca e proibiu que ela permanecesse em sala de aula com a sua filha. Depois deste fato gravíssimo, e teve toda a comoção nacional, os centros acadêmicos e o coletivo auto-organizado do pessoal de Ciências Sociais foram atrás de nós, mobilizaram a comunidade acadêmica, e daí a gente tomou como prioridade chamar um SEB, que é o Conselho de Entidades de Bases, e discutir sobre o caso e discutir a política de financiamento do auxílio creche, do auxílio permanência nas universidades e como o DCE poderia estar se inserindo nessa luta pelo direito das mães, né, de estarem na universidade, de estarem aqui presentes com seus filhos. E aí, nesse caso, vocês fizeram diversas reuniões e teve uma articulação também com o pessoal da PROAI e com o CONSAD também, não é isso? Isso. Então, no primeiro momento, nós tomamos como prioridade abrir um processo administrativo contra o professor Alípio pelo fato que ocorreu contra a aluna Valesca. Então, nós juntamos documentações e, junto com o coletivo de Ciências Sociais, demos entrada no Xixila, solicitando a abertura de um processo administrativo contra o professor. Já em relação ao aumento ao auxílio, nós da gestão do DCE Toda a Luta resolvemos rever a questão do financiamento, e daí nós fizemos um mapeamento do valor das creches circunvizinhas à universidade, que são possíveis que os alunos deixem seus filhos e se desloquem para cá, já que a creche municipal atualmente está com déficit. E daí nós podemos analisar e podemos ver que o valor solicitado pelas creches são altíssimos, e o valor que é dado pelo auxílio não chega a pagar nem um sexto do valor real dessas creches. Então, nós fizemos, depois desse mapeamento, nós levamos uma planilha para o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Edmilson, e apresentamos a demanda que o auxílio fosse aumentado e que pudesse minimamente suprir as necessidades das mães e dos pais que recebem o auxílio. Perfeito. E aí, já falando realmente sobre esse auxílio, né? Quem pode receber e como é possível fazer para conseguir? Bom, depois do aumento do auxílio no CONSAD, continua predeterminado porque você pode conseguir esse auxílio através de editais, que são editais publicados pela CAPAP, que é a Coordenadoria de Assuntos Pedagógicos da UFRN, juntamente com a PROAI. Esses auxílios determinam prazos, datas
quais são os documentos que são necessários para você levar e uma entrevista em dias pré-determinados. Perfeito. E aí, para conseguir isso, realmente é possível que sejam mães e pais também, né? Sim, sim. Lembrando que esse auxílio pode ser conseguido tanto por mães como por pais. O pré-requisito para que você receba o auxílio é que você seja o detentor da guarda da criança. E para conseguir esse auxílio, ainda existe algum tipo de dificuldade? É fácil, é difícil? Como funciona? Bom, como alunos de gestão de políticas públicas, nós avaliamos diversas políticas e esse semestre nós avaliamos inclusive a política do PENAS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e como era dado o auxílio creche para as pessoas que são beneficiadas por ele. Nós percebemos, através de entrevistas com a CAPAP, com os alunos e com os demais órgãos, que ainda existe uma burocracia muito grande e que isso precisa ser melhor flexibilizado, precisa ser melhor pensado para o bem-estar do estudante. Porque muitas vezes são prazos que são no período anterior ao início das aulas, são em períodos de férias, e acaba que a maior parte da comunidade acadêmica não consegue saber das datas, não consegue cumprir os prazos ou cumprir a documentação exigida nos editais, porque são documentações muito extensas e assim, de difícil acesso, sabe? Perfeito. Muito obrigado, Paulo. A gente acabou de conversar com Paulo Jales, que é coordenador de administração e de finanças do DCE. Obrigado. Já começaram os preparativos para a simulação de organizações internacionais, a SOI. As inscrições acontecem na virada do dia 8 para o dia 9 de agosto, a partir das 23h59. As vagas estarão disponíveis no site do evento e os candidatos que se inscreverem primeiro garantem a participação. O projeto, que simula sessões da Organização das Nações Unidas, a ONU, cobra uma taxa de R$ 90 a cada participante. Estudantes do ensino superior que se encaixem nos critérios socioeconômicos e étnico-raciais estão isentos da taxa. A SOI acontece de 10 a 14 de outubro aqui no campus da UFRN. Elderson Mendes para o Por Dentro do Campus. O programa de hoje fica por aqui, mas você ainda pode continuar por dentro do campus. Basta acessar o portal da UFRN na internet. Sempre que quiser, você pode rever os nossos vídeos e as nossas matérias através do YouTube e, claro, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou via e-mail. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais. A gente tem um encontro marcado no próximo programa aqui na TVU. Eu espero você. Até lá!